Olá, senhoras e senhores, prazer, eu sou Jéssica Brink. É uma alegria ter você aqui comigo nessa série de lives que eu estou gravando de um curso chamado May Money, que eu criei para que você pudesse crescer e aprender a lidar com o seu dinheiro. Isso mesmo. Mas antes de falar para você o que eu faço, eu quero falar para você quem eu sou. Eu sou filha amada de Deus. Eu vivo dentro do evangelho já tem 22 anos e eu me apaixonei tanto por descobrir dos segredos da palavra de Deus que eu quero compartilhar insights poderosos com você. Eu também sou criativa, sou determinada, sou ousada, sou alguém voltada para resultados, sou uma pessoa inteligente, amo estudar. E eu tenho certeza que toda a minha bagagem, algo vai servir para você. E eu gosto de dizer sobre o que eu faço. A minha primeira profissão, eu fui comissária de voo e foram 9 anos a bordo aí dos aviões, onde eu aprendi sobre o espírito de servir, liderança, sobre não abandonar os parceiros numa trincheira, sobre entender que nós precisamos sim estar sempre alerta. E lá no voo, eu me apaixonei por desenvolvimento humano. E quando eu me apaixonei por desenvolvimento humano, fiz a minha primeira formação em coach e eu me senti ali um pouco incompleta. Tinha 2 caminhos à minha frente, psicologia ou teologia. Adivinha o que eu escolhi? Claro que eu escolhi teologia. Você sabia que há 300 aninhos atrás, eu sei que o mundo está num processo de progresso tão rápido, mas há 300 aninhos atrás, o único curso numa universidade era teologia? Pois é. A partir de lá, ramificou-se todo o conhecimento humano que nós temos hoje. E claro, fui escolher teologia porque a minha convicção é que Deus sabe mais sobre nós do que nós mesmos. Claro que não vou tirar o mérito de grandes nomes como a gente tem hoje aí, o Freud, o Jung e tantos outros, o Augusto Cury e tantos outros médicos maravilhosos que têm deixado aí pra gente tantos conhecimentos incríveis. Aí depois eu fiz uma formação em marketing, eu amo estratégia, negócios, comunicação. E também para pôr uma cereja no bolo em termos de formação, eu tenho uma pós-graduação em neurociência. Então veja, são muitas horas, fora toda a minha formação lá dentro da Febracis como coach, master coach, analista de perfil comportamental, o curso de inteligência financeira, no qual eu vou estar aqui nas próximas lives compartilhando com você conhecimentos que são incríveis. Você sabe algo que eu aprendi lá com o Paulo? Eu aprendi assim, que o que você sabe te trouxe até aqui, mas é o que você não sabe que vai te levar adiante. Então eu espero e eu preparei esse conteúdo para te levar adiante. Você sabia que 83% das famílias hoje estão endividadas no Brasil? Sabe, gente, é uma tragédia nós termos chegados a esse ponto. E aí eu quero falar para você o tema dessa live. E agora, Jéssica? E agora? Talvez, assim como eu, você faça parte dessa estatística. Pois é, isso mesmo. Eu também estou passando por um processo de reestruturação financeira. E aí, eu quero falar para você. Por que é tão difícil hoje viver no nosso país? Principalmente por conta de um sistema, um Estado inflado e extremamente burocrático. Que na verdade de burro não tem nada. Por quê? Porque ele faz roubar você. É isso mesmo. Olha lá, dívidas. Segundo a perspectiva bíblica, dívida é toda uma forma de escravidão. É isso aí. E olha só que coisa engraçada. O governo quer te ver escravo. Eu e você. Ele quer te manter escravo. Olha isso que louco. Olha lá. Provérbios 22:7 diz assim, o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Então veja, talvez você esteja endividado só com contas com o governo. O governo, ele não é rico, ele usa o seu dinheiro, porque quem trabalha é você.
Só que o que acontece? Ele quer dominar sobre você. Mas você sabia? Você já parou para pensar lá em Gênesis, quando Deus fala sobre o domínio dos homens, o governo dos homens, não é sobre outras pessoas? O governo que Deus estabelece é sobre os céus, os mares e a terra, dominando os animais. Mas liderança, governança bíblica, liderança é influenciar outras pessoas. Vê só como que dá uma virada de chave aí na nossa cabeça? Pois é, fazer dívidas é contar com o dinheiro no futuro, mas só Deus sabe do nosso futuro. E eu levei muito tempo para aprender, mas só que olha, veja bem, existe um tipo de dívida que é ok. Sabe quando você precisa investir num equipamento, quando você precisa investir talvez num carro, quando você precisa, às vezes, talvez até do capital de giro para fazer o seu negócio acontecer. Esse tipo de dívida é um pouco diferente, por quê? Porque você está direcionando essa dívida para que você venda mais e automaticamente esse valor vai ser ressarcido, vai ser quitado, ok? Mas a dívida que você faz ali, ó, de viver com o seu salário mais o seu cartão de crédito, é você meio que se tornar escravo. E aí depois entra um outro porém, que é quando você não consegue honrar com esses compromissos. E aí, sejam os compromissos com o banco, sejam com terceiros, mãe, amigos, enfim, pessoas próximas ali que são considerados os seus credores. Gera pra gente um tipo de complicação emocional. E é sobre essa complicação emocional eu escolhi 3 elementos, 3 sentimentos tóxicos que podem estar te prendendo nessa prisão. Mas você vai sair daí. Você quer? Eu estou aqui com você para que você saia dessa prisão. Olha lá, nós não temos o controle sobre o futuro. Então, a melhor forma de sair dessa prisão é você começar a enxergar aonde você está. Você só pode ir para outro lugar quando você começa a ter clareza do seu momento atual. E sabe o que acontece? Olha lá que louco. Deus criou os pobres e os ricos, certo? Hoje a gente fala muito em termos de rico, a pessoa que tem muito dinheiro na conta ou que tem muitas posses. Quero dizer para você, riqueza não tem nada a ver com dinheiro. Repete isso. Riqueza não tem nada a ver com dinheiro. Você sabia? Lá na Bíblia tá falando que a herança do Senhor para nós são os nossos filhos. Olha só, Deus não enxerga dinheiro dessa forma como nós muitas das vezes estamos enxergando. E olha lá, Deus sempre se preocupou com os pobres. Sabe um costume que é uma prática do povo judeu? E se você não sabe, o povo judeu é o povo mais rico, financeiramente falando, da face da terra. Sabe o que eles fazem como prática? E eu acredito que seja até hoje. Eu tô falando em termos de Antigo Testamento, tá bom, pessoal? Porque a referência que eu tenho bíblica é do Antigo Testamento. Mas diz assim, ó, que Deus providenciou sustento ao pobre por meio da rebusca. Ou seja, rebuscar as espigas. Os senhorios, eles eram orientados a deixar os grãos que caíam fora do perímetro dos campos para que fossem recolhidos pelos pobres. É isso mesmo. Ou seja, então hoje eu fico pensando, eu não tenho um campo, mas eu tenho aqui esse lugar da internet. Eu estou derramando parte de muitos conhecimentos que eu tive que pagar dinheiro para você poder ser abençoado. Então eu espero estar sendo bem generosa em termos de levar você a esses novos entendimentos, a entender que talvez você não tenha recursos financeiros, mas que você também pode ser generoso com aquilo que você tem. Às vezes você pode doar atenção, às vezes você pode fazer algo para alguém. Às vezes você pode ser gentil, mas hoje em dia tá tão complicado as relações aqui no Brasil que, veja só, para que você possa às vezes ter uma conversa sem julgamento, uma conversa natural, limpa, você precisa pagar, porque você hoje em dia não dá para confiar em ninguém. É complicado o nosso país? Pois é, vamos lá, entenda.
O mais importante, ricos com dinheiro na conta e pobres, talvez sem dinheiro na conta, todos ambos precisam depender de Deus. Esse é o mandamento número 1 do Senhor, para mim e para você. Então, independente, sabe por quê? Porque o que você tem lá na sua conta é só um saldo. Os saldos mudam. É isso aí, acredite. Vamos lá. Ser pobre não é não ter recursos financeiros para poder fazer, mas isso não tem de ser a sua presença pior. Enfim, não tô nem entendendo a minha letra. Mas vamos lá. Entendendo agora do seu estado atual, o seu momento. Talvez você, assim como eu, estava numa prisão. Sabe qual prisão? Eu vou falar pra você daqueles 3 sentimentos tóxicos que aprisionam você. Aliás, eu vou incluir mais um. Me veio mais um aqui na cabeça. O primeiro deles, eu quero falar pra você. Sabe qual é? O sentimento que te aprisiona? O medo. Eu confesso pra você que eu tinha medo de olhar os números. Eu tinha pavor. Então eu tava ali devendo, tem umas dívidas que eu acabei fazendo por conta de um outro empreendimento e o banco ligando e eles atualizando. Jéssica, porque já faz um ano que você tá devendo. E eu falei, meu Deus, eu tinha medo. O medo me paralisava de ir lá e fazer as contas. Sabe, as contas num caderno, você que é mais digital, as contas numa planilha, que possa estar ali calculando, sabe? Então, o meu desejo é que você vença o medo. E esse é o primeiro passo ali, é o primeiro descortinar dos seus olhos, para que você possa ir em direção ao ponto B. Tá bom? Nós nem vamos falar tanto de ponto B hoje, porque a nossa live aqui, o foco dela é entender um pouquinho, tá? Eu nem vou no profundo, eu vou numa camada superficial, mas o medo tem te paralisado? O medo tem te paralisado de você fazer o levantamento das contas? O que você deve para o banco, o que você deve, seja lá também para o governo, o que você deve lá para sua família, para amigos, enfim, fornecedores seus. O medo tem te paralisado? Eu quero dizer, meu amigo, minha amiga, você não está sozinha. O medo, ele cria cenários ruins. E aí ele nos paralisa, porque a gente acha, não vai dar, eu não tenho como sair daqui. E aí você vai vivendo e assim a bola de neve vai sempre aumentando. Então que hoje você olhe para você com carinho e entenda se esse é o sentimento. Quero te dizer que o medo, ele tem 2 vieses. Ele pode ser um sentimento paralisante, como podem ser também espíritos de medo aprisionando você. Isso mesmo. Então você precisa analisar o que de fato está acontecendo. Aí quando a gente fala de medo, as emoções humanas, elas são complexas. O medo é uma emoção primária. Mas ele pode se tornar, sabe no quê? Em vergonha. Sabe? Vergonha é um sentimento relacionado à mortificação. É um desejo de sumir. Sabia? E para muitas pessoas, por questões financeiras, e a gente já viu isso em filmes, em noticiários, acaba que essa vergonha vai crescendo tanto, que a pessoa às vezes pode até pensar coisas como suicídio. Eu já fui essa pessoa. Hoje, graças a Deus, eu estou liberta. Mas assim, eu já vivi colapsos financeiros a ponto de eu querer desaparecer. E eu pensava assim, se eu sair, se eu sumir, eu não existir mais, pelo menos acaba todos esses problemas. Porque eu sempre fui uma pessoa legal, gente. Eu nunca fiz mal pro outro, mas eu fazia muito mal pra mim mesma. Entende? Então, assim, a vergonha é um sentimento aprisionador. Ele é um sentimento complexo, forte, e é preciso entender o que te levou a tal atos. Ou seja, você precisa pensar por que você tá sentindo esse tipo de sentimento, sabe? E entender isso.
Para entender um pouco mais sobre a vergonha e a saída da vergonha, isso eu vou te responder amanhã na nossa live. Mas hoje eu quero te alertar sobre esse sentimento que vai te isolar, que vai fazer você não procurar ajuda, que vai fazer você querer se esconder. Tá bom? Então entenda, se você está com esse tipo de comportamento, é porque é a vergonha que você está sentindo. São crenças lá do seu passado, seja da sua infância, da sua adolescência, de momentos ali, até mesmo da vida adulta, que você cometeu situações, ficou devendo e banco ligando. Nossa, dá um pavor. Eles ligam, por exemplo, eu que ainda tô passando por essa, eu vou falar assim, né, recuperação judicial, eu tô numa RJ, eles ligam, acho que é uma média de 40 a 50 vezes por dia. E chega a ser atormentador. Então tome cuidado. Um outro sentimento que vem é a angústia, sabe? A angústia vai fazer você ficar desesperado. E quando a gente fica desesperado, a gente não vê saída. Então, uma pessoa angustiada, ela tem comportamentos, ela não produz o que poderia produzir, não consegue vender por conta da vergonha e da angústia, sabe? Esse desespero interno. Então, a pessoa passa a não dormir direito, passa a ter pesadelos e não sabe ali o que tá acontecendo, mas é a angústia. A angústia faz isso com a gente. E eu não tinha colocado aqui na minha pauta, mas eu vou falar pra você de um quarto sentimento, que é a culpa, sabe? A culpa te aprisiona. Então, medo, vergonha, angústia, culpa, tem mais, tá, gente? Tem mais sentimentos, mas o objetivo dessa live é que ela seja curta, que ela seja de forma clara, educativa. E assim, inaugurando aí novas séries no meu canal aqui do YouTube. Então assim, eu quero falar pra você da culpa. Sabe o que acontece com a culpa? Veja bem, ó, nós somos um ser que nós somos tridimensional. Nós somos o nosso corpo, nós somos a nossa alma, a nossa mente, onde estão as nossas emoções, os nossos pensamentos, e nós somos espírito. Então a culpa, ela é um sentimento que vem para te aprisionar. E o que um culpado merece? Já parou para pensar? É claro que você sabe. Um culpado merece punição. Um culpado merece condenação. Então, muitas das vezes, essa culpa, ela vai te corroendo por dentro, a ponto de você sentir que você é culpado mesmo e que você merece esses castigos. Sabe? Que você merece uma vida difícil, que você merece uma vida de dificuldades, entende? Olha só o que um sentimento, quando não trabalhado com inteligência emocional, pode levar você a estar vivendo dentro de uma prisão. E aí eu quero dizer pra você, o que dinheiro significa pra você? Já parou pra pensar? Eu ando fazendo algumas pesquisas, pessoal, e sabe o que acontece? As pessoas têm vergonha, têm tabus tão complexos de falar sobre dinheiro, que elas falam mais facilmente sobre sexo do que sobre dinheiro. Já parou pra pensar nisso, o quanto é grave? Sabe por quê? Porque aqui no nosso país tem umas crenças que, inclusive, elas são culturais. Eu não vou ter tempo agora de explicar, porque meu objetivo é que essa live, como eu disse, seja curta. Mas o que acontece? Quais são esses tabus em relação a dinheiro? Muitas das pessoas acham que se elas falarem sobre dinheiro, se elas falarem sobre certos valores, tipo 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 2 milhões e tal, que elas vão passar por arrogantes, que elas vão passar por soberbas. E foi criada uma imagem do povo brasileiro de que o rico é um perverso, de que o rico é um vilão. Quero dizer pra você, isso daí são mentiras que foram criadas na sua cabeça. Sabe por quê? Porque os ricos são honestos. Os ricos que trabalham de verdade estão vendendo, estão produzindo, estão melhorando. Sabe por quê? Porque dinheiro precisa estar no lugar certo. E qual é o lugar certo? No seu bolso, para que você possa fazer boas obras. É isso mesmo. O dinheiro nada mais é do que um meio. Só que acontece o seguinte, esse meio, esse recurso, ele também tem um viés espiritual.
E Jesus falou disso. Eu não vou entrar nesse mérito hoje, mas eu quero dizer para você que o dinheiro, ele é um potencializador. Sabe do quê? Ele é um potencializador das características do seu caráter. Sabe? Pessoas que às vezes... Porque aí você pode falar assim, mas aquela pessoa humilde. Eu já falei aqui quando eu gravei os conselhos lá sobre humildade. Humildade nunca foi e nunca será não ter recursos. Porque tem muita gente que às vezes está vivendo numa favela e é soberbo, arrogante, orgulhoso. Muito mais às vezes do que alguém que está lá vivendo num abastado, que também talvez só tenha dinheiro no bolso e tem um espírito, uma alma perversa, ruim. Só que eu quero dizer para você o seguinte: o mundo, ele precisa, né? O dinheiro, ele é algo importante. Para quê? Para que a gente possa realizar boas obras. O dinheiro, ele constrói escolas, o dinheiro pavimenta as ruas, o dinheiro compra medicamento, o dinheiro paga conhecimento, o dinheiro compra alimento. Então, veja, o dinheiro é um meio. Agora a questão é, o que você faz quando você não tem o dinheiro, você não tem o recurso? Como são os seus comportamentos e as suas atitudes? E como são as suas atitudes quando você tá lá cheio de dinheiro? Você é aquele tipo de pessoa que quando tá lá envergonhado, humilhado, porque você tá sem recursos, você acaba se isolando por conta da vergonha? Ou você é aquele tipo de pessoa que quando está cheio de grana no bolso, junta aquele monte de amigo e você paga tudo? Por quê? Porque você está pagando companhia. Sabe? Muitas das vezes você não é aquele tipo de pessoa bem legal, mas que você acaba assim, eu tenho dinheiro, agora eu trago as pessoas para perto de mim. Como tem sido a sua relação com o dinheiro? Para pensar, tá bom? Isso que eu acabei de fazer com você agora, essas indagações, isso é coaching. Isso é coaching de alto escalão. E eu estou aqui dividindo com você para que você possa adquirir sabedoria. Então pare e pense um pouco como você tem se relacionado com o seu dinheiro. Você tem se relacionado com o seu dinheiro de forma mais saudável? Porque eu quero dizer para você algo ainda sobre dinheiro nesta manhã. O que acontece? O dinheiro, ele é um péssimo senhor. Se o dinheiro manda em você, ele é o seu senhor. Agora, ele é um ótimo servo quando você manda no dinheiro. Lembra que eu falei para você nessa nossa conversa de que você nasceu para governar? Pois é, muita gente às vezes olha para o dinheiro por conta desses todos os significados ruins que estão na sua cabeça em relação a esse termo, digamos assim. Você acaba vivendo no medo, vivendo na escassez, porque tem essas prisões também. Nós não vamos falar disso hoje, mas é papo para próximas lives. Mas para pensar o que você tem feito com os recursos, como tem sido a sua relação com o dinheiro que você faz. É isso aí, porque nós precisamos virar mais essa chave. No Brasil, é muito complicado porque a gente usa a palavra ganhar dinheiro. E não é ganhar, ninguém ganha nada. Nós vamos lá, trabalhamos, produzimos e nós fazemos dinheiro. Certo? Agora existem pessoas que estão aprisionadas achando que por conta de um benefício elas estão ganhando dinheiro. Sabe? Quando na verdade é uma miséria aonde te prende numa escassez e numa pobreza, e você que tem ali capacidade, que poderia estar produzindo, que poderia estar trabalhando, está aprisionado por conta de achar que isso é um benefício. Não é, tá bom? E para encerrar a nossa live, eu quero deixar para você uma outra meditação em termos de uma esperança. Pode ser que seu momento seja um momento bem doloroso. Assim como eu também estou passando por um momento doloroso de não ter sabido lidar com os recursos que vieram à minha mão. E aí, eu quero dizer assim, que talvez você esteja se sentindo lá no fundo do poço, sabia? E eu quero dizer algo para você que eu aprendi. O poço não tem fundo, sabe? Só tem um jeito de sair do poço, que é parando de cavar. E para que você hoje pare de cavar, eu quero que você pense,
Olhe para trás para sua vida, talvez um mês, alguns meses, talvez para o ano de 2026, nós já estamos aqui no mês 8. Talvez você possa olhar para 2020, 2021, 23, 24, enfim. Ou talvez lá para sua infância, eu não sei para onde você vai poder olhar. Mas eu quero que você olhe para trás e veja o quanto Deus já foi bom com você. Para você pensar. Talvez você já teve em momentos talvez piores do que o que você está vivendo, ou talvez esse de agora seja muito pior, mas olha para trás um pouquinho, só para você ver a bondade de Deus. Às vezes aquele momento que você estava lá sem emprego e uma porta se abriu, aquele momento que você precisava vender e uma venda aconteceu. Então, essa é a nossa mensagem de hoje. Eu estou aqui como sua coach. Meu lema é decisão forte, voo consciente. Amanhã te espero às 7 horas da manhã para nossa live Como Eu Saio do Poço.